Pessoal, nós vamos iniciar agora os estudos do livro intitulado Preconceito Linguístico, o que é, como se faz, de Marcus Bagnon. O livro está dividido em 4 capítulos. Nós vamos dedicar aqui uma aula para cada capítulo. Nas primeiras palavras do livro, Marx nos traz que é importante a gente não cometer o mesmo erro que cometiam os gramáticos tradicionalistas de estudar a língua como se fosse uma coisa morta, sem levar em consideração as pessoas vivas que a falam. Só existe língua se houver seres humanos que a falem. Então, estudar a língua é estudar a fala desses seres humanos. A língua é comparada aqui a um grande iceberg, enquanto que a gramática seria apenas uma tentativa de descrever uma pequena parcela que é visível desse iceberg. Até porque, quando a gente considera o iceberg, nós, na verdade, visualizamos a ponta do iceberg. A base, como se a base, que sendo algo muito maior, está encoberta pelas águas. Então, a gramática normativa, ela nos traria apenas aquilo que é visível, uma pequena parte de toda a língua. E essa descrição advinda da gramática normativa, ela é parcial e não pode ser autoritariamente aplicada a todo o resto da língua. Até porque nós estamos aqui vendo apenas a ponta do iceberg. Consequentemente, esta gramática não está contemplando aqui todos os outros fatores que fazem parte da língua. Pois bem, então é partindo desse ponto de vista da língua como sendo algo vivo, mas que tem vida na fala dos falantes, é que nós iniciamos aqui o primeiro capítulo, a mitologia do preconceito linguístico. É muito comum nos dias de hoje nós nos depararmos com políticas voltadas ao combate de diversas formas de preconceito. Preconceito racial, preconceito em relação à própria sexualidade, preconceito religioso também, para não falar em intolerância religiosa. Mas um preconceito talvez não esteja sendo tão debatido assim, que é justamente o preconceito linguístico. Na verdade, o que se vê é esse preconceito linguístico ser alimentado diariamente em programas de televisão e de rádio, em livros e manuais que pretendem ensinar o que é certo e o que é errado. E o preconceito linguístico é tanto mais poderoso porque, em grande medida, ele é invisível, no sentido de que quase ninguém se percebe dele. No âmbito das políticas públicas, a gente se depara com a criação de instituições oficiais, por exemplo, de combate ao racismo, de combate ao sexismo, Isso entre outras iniciativas semelhantes voltadas para a inclusão social de segmentos historicamente marginalizados e oprimidos. Mas não existe, no entanto, nada que se pareça com uma política linguística oficial, planejada, explícita, teoricamente bem fundamentada, que se ocupe, por exemplo, dos direitos linguísticos dos falantes de línguas minoritárias. E essa falta de política linguística bem traçada que permite o surgimento e a reprodução dos comandos paragramaticais, que é o que a gente encontra, por exemplo, em programas jornalísticos, em propagandas como, por exemplo, Aprenda Português do Zero. E Marcus Bagnon nos traz aqui o primeiro mito, o mito número 1. O português do Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Esse mito é muito prejudicial à educação, porque uma vez que ele não reconhece a verdadeira diversidade do português falado no Brasil, acaba tentando impor à escola uma norma linguística, como se essa norma linguística fosse comum a todos os quase 190 milhões de brasileiros, independentemente de sua idade, de sua origem geográfica, de sua situação socioeconômica, do seu grau de escolarização. Então, pessoal, o que nós temos aqui não é uma unidade, mas sim uma diversidade. É negado aqui o caráter multilingüe do país, onde são faladas mais de 200 línguas diferentes, entre línguas indígenas, línguas trazidas pelos imigrantes europeus e asiáticos,
línguas surgidas das situações de contato nas extensas zonas fronteiriças com países vizinhos, além de falares remanescentes das línguas africanas trazidas pelas vítimas do sistema escravista. Não existe nenhuma língua no mundo que seja una, uniforme e homogênea. Esse monolinguismo é uma ficção. Muitas vezes, os falantes das variedades estigmatizadas deixam de usufruir diversos serviços a que têm direito simplesmente porque não compreendem a linguagem empregada pelos órgãos públicos. É preciso que a escola e as demais instituições voltadas para a educação e a cultura abandonem esse mito da unidade do português brasileiro e passem a reconhecer a verdadeira diversidade linguística de nosso país, para planejar melhor as suas políticas de ação junto à população amplamente marginalizada daqueles falantes das variedades sem prestígio social. Felizmente, essa realidade marcada pela diversidade já se faz presente em instituições oficiais encarregadas de planejar a educação no Brasil, como, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados pelo MEC em 98. Nós temos: a variação é constitutiva das línguas humanas, ocorrendo em todos os níveis. Ela sempre existiu e sempre existirá, independentemente de qualquer ação normativa. Assim, quando se fala em língua portuguesa, está-se falando de uma unidade que se constitui de muitas variedades. Pois bem, no segundo mito nós temos: brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. Aqui nós temos esse complexo de inferioridade, o sentimento de nós, brasileiros, sermos até hoje uma colônia dependente de um país mais antigo e mais civilizado, entre aspas. Ele cita aqui o livro Língua Viva, de Sérgio Nogueira Duarte, que é uma coletânea de suas colunas sobre língua portuguesa, publicadas no Jornal do Brasil. Ele nos traz na página 65. Sempre me perguntaram onde se fala melhor português. Só pode ser em Portugal. Já viajei muito pelo Brasil e já estive em todas as regiões. Sinceramente, não sei onde se fala melhor. Cada região tem suas qualidades e seus vícios de linguagem. Bem, Marcos Bagno não vai concordar com isso, ele já não concorda com o próprio título do livro, que está longe de analisar a verdadeira língua viva, né, que é usada em nosso país, e nem mesmo o subtítulo do livro, uma análise simples e bem-humorada da linguagem do brasileiro. Seria mais acertado dizer que se trata de uma análise preconceituosa e desinformada da língua falada e escrita aqui. Marcos Bagno alerta que não se pode culpar o autor, que é antes uma vítima do que propriamente um responsável por esse preconceito. Ele está apenas exprimindo uma ideologia impregnada em nossa cultura há muito tempo. O brasileiro sabe português, sim. O que acontece é que nosso português é diferente do português falado em Portugal. Quando dizemos que no Brasil se fala português, usamos esse nome simplesmente por uma comodidade e por uma razão histórica, justamente a de termos sido uma colônia de Portugal. Do ponto de vista linguístico, nós poderíamos já dizer que no Brasil se fala uma outra língua, né? Nós temos uma língua falada aqui com uma gramática diferente. Ou seja, nós temos regras de funcionamento que são diferentes, cada vez mais se distanciando da gramática da língua falada em Portugal. Por isso, os linguistas, os cientistas da linguagem, preferem usar o termo português brasileiro, por ser mais preciso e marcar bem essa diferença. Na língua falada, as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil são tão grandes que muitas vezes surgem dificuldades de compreensão. No vocabulário, nas construções sintáticas, no uso de certas expressões, sem mencionar, é claro, as tremendas diferenças de pronúncia. No português de Portugal existem vogais e consoantes que nossos ouvidos brasileiros custam a reconhecer, porque não fazem parte do nosso sistema fonético. Até mesmo a sintaxe é diferente do português europeu para o português brasileiro. O único nível em que ainda é possível uma compreensão quase total entre brasileiros e portugueses é o da língua escrita, que é mais monitorada, porque a ortografia é praticamente a mesma, com poucas diferenças. Mas um texto lido em voz alta por um brasileiro e por um português vai soar completamente diferente. No que diz respeito ao ensino do português no Brasil, o grande problema é que esse ensino até hoje, depois de mais de 170 anos de independência política,
continua com os olhos voltados para a norma linguística de Portugal. As regras gramaticais consideradas certas são aquelas usadas pelos falantes cultos de lá, que servem para a língua falada lá, que retratam o funcionamento da língua que os portugueses falam. Nesse mito está presente a ideia, sem nenhum fundamento, de que os portugueses todos falam da mesma maneira, como se lá não existisse variação, como existe em toda e em qualquer língua viva. O português europeu, obviamente, não é e nunca foi uma língua homogênea e uniforme. Ele apresenta dialetos regionais bem distintos uns dos outros, além de exibir variação social. Pessoas de classes sociais diferentes falam de modo diferente. Pessoas de graus de escolarização diferentes falam de modo diferente. Afirmar que os portugueses falam melhor do que nós é imaginar uma sociedade portuguesa uniforme, indiferenciada, sem conflitos sociais. É muita ingenuidade. Assim como nós estamos aqui mudando e moldando a nossa língua para melhor adaptá-la às nossas necessidades de interação, os portugueses, assim como qualquer outro povo, também fazem isso, só que em direções diferentes das nossas. Não há por que continuar difundindo essa ideia mais do que absurda de que o brasileiro não sabe português. O brasileiro sabe o seu português, o português do Brasil, que é a língua materna de quase todos os que nascem e vivem aqui, enquanto os portugueses sabem o português deles. Nenhum dos dois é mais certo ou mais errado, mais feio ou mais bonito. São apenas diferentes um do outro. No mito 3 nós temos: português é muito difícil. Nós temos uma afirmação preconceituosa, que nos traz a ideia que acabamos de discutir, a de que o brasileiro não sabe português, e justamente porque o português seria muito difícil. Como o nosso ensino da língua sempre se baseou na norma gramatical literária de Portugal, as regras que aprendemos na escola, em boa parte, não correspondem à língua que realmente falamos e escrevemos no Brasil. Por isso, nós achamos que português é uma língua difícil, porque nós temos que decorar conceitos e fixar regras que não significam nada para nós. Todo falante nativo de uma língua sabe essa língua. Saber uma língua, na concepção científica da linguística moderna, significa conhecer intuitivamente e empregar com facilidade e naturalidade as regras básicas de funcionamento dela. Toda a língua é fácil para quem nasceu e cresceu rodeado por ela. Se existisse língua difícil, ninguém no mundo falaria húngaro, chinês ou guarani. E, no entanto, essas línguas são faladas por milhões de pessoas, ou bilhões no caso do chinês, inclusive criancinhas analfabetas. Se tanta gente continua a repetir que português é difícil, é porque o ensino tradicional da língua no Brasil não leva em conta o uso brasileiro do português. No fundo, a ideia de que português é muito difícil serve mais como um dos instrumentos de manutenção do status quo das classes sociais privilegiadas. É como se a gente tivesse aqui uma mística sobrenatural chamada português, que só se revelaria aos poucos iniciados, aos que sabem as palavras mágicas exatas para fazê-la manifestar-se. Com o mito 4, nós temos: as pessoas sem instrução falam tudo errado. O preconceito linguístico, pessoal, é decorrência de um preconceito social. Há um preconceito aqui contra a fala de determinadas classes sociais, né? Então é como se a questão linguística, né, fosse uma máscara para, na verdade, questões sociais. Existe esse preconceito contra classes sociais que são estigmatizadas. Isso pode ser visto, por exemplo, no modo como a fala nordestina é retratada nas novelas de televisão. Todo personagem de origem nordestina é, sem exceção, uma caricatura, um tipo grotesco, rústico, atrasado, criado para provocar o riso, o escárnio, o deboche dos demais personagens e do espectador. No plano linguístico, atores não nordestinos se expressam num arremedo de língua que não é falada em nenhum lugar do Brasil, muito menos no Nordeste. E é interessante que, quando a gente analisa a história de todas as línguas, as formas inicialmente desprestigiadas, condenadas, passam a ser valorizadas quando as camadas dominantes da população se utilizam delas. Por isso, é bom ter cuidado na hora de condenar alguma forma linguística inovadora, surgida nos meios populares. Ela pode já ser hoje a língua certa de amanhã.
No quinto mito, nós temos o lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. É sabido que no Maranhão, como também no Pará e em outras áreas do norte, ainda se usa com grande regularidade o pronome tu, seguido das formas verbais clássicas, com a terminação em S, característica da segunda pessoa. Tu vais, tu queres, tu dizes. Na maior parte do Brasil, como sabemos, devido à reorganização do sistema pronominal, o pronome tu foi substituído por você. Ora, somente por esse arcaísmo, por essa observação de um único aspecto da língua clássica literária, que coincide com a língua falada em Portugal ainda hoje, é que se perpetua o mito de que o Maranhão é o lugar onde se melhor fala o português no Brasil. Acontece que os defensores desse mito não se dão conta de que, ao utilizarem esse critério de correção para sustentar esse mito, se esquecem de que os mesmos maranhenses e paraenses e amapaenses que dizem tu és, tu vais, tu foste, tu quiseste, também dizem esse é um bom livro para te ler, em vez da forma correta. Esse é um bom livro para tu leres. Ou seja, eles atribuem ao pronome ti a mesma função de sujeito que, em amplas regiões do Brasil, nas mais diversas camadas sociais, é atribuída ao pronome mim, quando antecedido da preposição para e seguido de verbo no infinitivo. Para mim fazer isso, vou precisar da sua ajuda. Uma construção sintática que é abolida nas gramáticas tradicionais. Então, pessoal, não existe nenhuma variedade nacional, regional ou social que seja intrinsecamente melhor, mais pura, mais bonita, mais correta que a outra. É preciso abandonar essa ânsia de tentar atribuir a um único local ou a uma única comunidade de falantes o melhor ou pior português e passar a respeitar igualmente todas as variedades da língua, que constituem um tesouro precioso de nossa cultura. O mito de número 6 nos traz: o certo é falar assim porque se escreve assim. Bem, em toda a comunidade linguística do mundo existe um fenômeno chamado variação. Isto é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico o tempo todo. É claro que é preciso ensinar a escrever de acordo com a ortografia oficial, mas não se pode fazer isso tentando criar uma língua falada artificial e reprovando como erradas as pronúncias que são o resultado da história social e cultural das pessoas que falam a língua em cada canto do Brasil. Seria mais justo e democrático explicar ao aluno que ele pode sim dizer bolacha ou bolacha, mas que só pode escrever bolacha, porque é necessária uma ortografia única para toda a língua, para que todos possam ler e compreender o que está escrito. Mas é preciso lembrar que ela funciona como uma partitura de uma música. Cada instrumentista vai interpretá-la de um modo todo seu, particular. É importante destacar que a escrita não é a mesma coisa da fala. A escrita é uma tentativa de representação gráfica, pictórica e convencional da língua falada. Quando se diz que a escrita é uma tentativa de representação, é porque sabemos que não existe nenhuma ortografia em nenhuma língua do mundo que consiga reproduzir a fala com fidelidade. Algumas ortografias, como a do espanhol, têm regras mais generalizáveis, mais simples e mais coerentes, que facilitam o ato de ler e escrever. Outras línguas, como o inglês, têm mais exceções do que regras, e é preciso aprender a escrever e a pronunciar praticamente cada palavra, pois a generalização das regras ortográficas tem boa chance de falhar. A língua escrita é totalmente artificial. Ela exige treinamento, memorização, exercício e obedece regras fixas, de tendência conservadora, além de ser uma representação não exaustiva da língua falada. Ou seja, tem muita coisa que a gente diz e não escreve, e muita coisa que a gente escreve, mas não diz. A mera forma escrita não é capaz de traduzir as inflexões e as intenções pretendidas pelo falante. É por isso que os autores de textos teatrais indicam, entre parênteses, a emoção, sensação ou sentimento que o autor deve expressar numa dada fala. Além de não dar conta de todos os fenômenos prosódicos, a ortografia sempre é fixada segundo critérios bastante diversos,
quase nunca rigorosos do ponto de vista de uma representação mais lógica e sistemática. Por exemplo, a letra H que usamos no início de tantas palavras como hoje, homem, hotel, é uma simples homenagem às origens latinas da nossa língua. No entanto, a gente escreve erva, sem H, mas herbívoro, com H, e escreve úmido, sem H, ao contrário dos portugueses, que seguem o étimo latino. Numa fase muito remota do latim, o H indicava uma aspiração, como até hoje na ortografia do inglês, em house, home, have. A aspiração desapareceu já no latim vulgar, mas a letra que a representava permanece. Quando o estudo da gramática surgiu, na antiguidade clássica grega, seu objetivo declarado era investigar as regras da língua escrita para poder preservar as formas consideradas mais corretas e elegantes da língua literária. Aliás, a palavra gramática em grego significa exatamente a arte de escrever. Infelizmente, essas mesmas regras da língua literária começaram a ser cobradas na língua falada, o que é um disparate científico sem tamanho. O ensino tradicional da língua quer que as pessoas falem sempre do mesmo modo como os grandes escritores escreveram suas obras. A gramática tradicional despreza totalmente os fenômenos da língua oral e quer impor, a ferro e fogo, a língua literária como a única forma legítima de falar e escrever, como a única manifestação linguística que merece ser estudada. Vamos agora ao mito 7. É preciso saber gramática para falar e escrever bem. É difícil encontrar alguém que não concorde com essa declaração. É muito comum que os pais de alunos cobrem dos professores o ensino dos pontos de gramática, tais como eles próprios os aprenderam em seu tempo de escola. E não faltam casos de pais que protestaram veementemente contra professores e escolas, que, tentando adotar uma prática de ensino da língua menos conservadora, não seguiam rigorosamente o que está nas gramáticas. E por que não existe lógica nesse mito? Ora, se esse mito fosse verdade, todos os gramáticos seriam grandes escritores, o que está longe de ser verdade. E os bons escritores seriam especialistas em gramática. Ora, os escritores são os primeiros a dizer que a gramática não é com eles. Rubem Braga, indiscutivelmente um dos grandes de nossa literatura, escreveu uma crônica a esse respeito, chamada Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim. Ora, as primeiras gramáticas do Ocidente, as gregas, só foram elaboradas no século II a.C., mas muito antes disso já existia na Grécia uma literatura ampla e diversificada, que exerce influência até hoje em toda a cultura ocidental. A Ilíada e a Odisseia já eram conhecidas no século VI a.C. Platão escreveu seus fascinantes diálogos entre os séculos V e IV a.C., na mesma época do grande dramaturgo Ésquilo, verdadeiro criador da tragédia grega. Que gramáticas eles consultaram? Nenhuma. Como puderam então escrever e falar tão bem a sua língua? Como a gramática passou a ser um instrumento de poder e de controle social, de exclusão social, surgiu essa concepção de que os falantes e escritores da língua é que precisam da gramática, como se ela fosse uma espécie de fonte mística invisível da qual emana a língua bonita, correta e pura. A língua passou a ser subordinada e dependente da gramática. No mito 8, nós temos o domínio da norma padrão é um instrumento de ascensão social. É comum encontrar pessoas muito bem intencionadas que dizem que a norma padrão conservadora, tradicional, literária, clássica é que tem de ser mesmo ensinada nas escolas, porque ela é um instrumento de ascensão social. Ora, se o domínio da norma padrão fosse realmente um instrumento de ascensão na sociedade, os professores de português ocupariam o topo da pirâmide social, econômica e política do país, não é mesmo? Afinal, supostamente ninguém melhor do que eles domina a norma padrão. Só que a verdade está muito longe disso. Como sabemos, nós, professores, aqui são pagos alguns dos salários mais obscenos de nossa sociedade. O mero domínio da norma padrão não é uma fórmula mágica que, de um momento para o outro, vai resolver todos os problemas de um indivíduo carente. É preciso garantir isto sim, o acesso à educação em seu sentido mais amplo, aos bens culturais, à saúde, à habitação, ao transporte de boa qualidade,
a vida é digna de cidadão merecedor de todo respeito? Será que, doando a norma padrão a um indivíduo das classes subalternas, ele vai automaticamente tornar-se um patrão? Não é mera coincidência etimológica o fato de patrão e padrão serem duas formas divergentes de uma mesma origem comum? O latim patrono, que tem também a mesma raiz de paternalismo e patriarcalismo. Falar da língua é falar de política, e em nenhum momento esta reflexão política pode estar ausente de nossas posturas teóricas e de nossa atuação concreta como cidadão, professor e cientista. E nós finalizamos aqui este capítulo. Bons estudos a todos e até a próxima. Eu passei 8 anos em Portugal, né, me deliciando com um motorista de táxi que fala corretamente, ele fala a norma culta. Não há essa diferença, essa polarização entre a norma culta e a norma falada. Por que a gente não consegue fazer um ajuste nisso para que a coisa seja natural, para que depois, na norma culta, se incluam, como o Mário de Andrade fez, uma série de relaxamentos, algumas coisas mais elásticas. Agora, o que eu quero dizer é que as opiniões emitidas aqui, até agora, revelam o que eu já tinha dito antes, né? São comentários que não condizem com o estado atual da ciência linguística e da pedagogia de língua. Então, essa história de dizer que em Portugal, por exemplo, Dines, o motorista de táxi fala norma culta, primeiro, em Portugal se fala uma língua diferente da nossa. A nossa só se chama português por razões históricas, mas 500 anos depois, o português brasileiro já é muito diferente do português europeu. E uma outra coisa também, um outro comentário que é uma pura superstição, né? 2. Primeiro, não existe esse abismo entre língua falada e língua escrita. Elas são muito mais híbridas e elas se interrelacionam muito mais do que as pessoas pensam. E em qualquer língua do mundo existe uma distância entre a norma padronizada, codificada e aquilo que as pessoas realmente falam e escrevem. Você veja, por exemplo, Dines, que em Portugal é perfeitamente correto dizer a gente fomos, a gente queremos. Né? Existem milhares de horas gravadas de portugueses falando em que aparece essa construção, que no Brasil é tremendamente condenada. Né? Então nós temos que separar as coisas. O português brasileiro é uma coisa, né? Nós já estamos produzindo gramáticas excelentes da nossa língua, mostrando como é a nossa língua de verdade, inclusive a nossa língua culta, que as pessoas ainda acham que é aquele padrão com que essa de Queiroz escreveu no século XIX, não é nada disso. Né? Existe um português brasileiro culto contemporâneo que é muito diferente do que vem empregado nas gramáticas normativas. Né? Este é o verdadeiro abismo. Né? Existe uma língua brasileira, um português brasileiro culto contemporâneo e, no entanto, as gramáticas normativas ainda se prendem a uma língua literária muito ultrapassada, pré-modernista. Né? Então, o debate, para ter um mínimo de nível, ele tem que ter um mínimo de conhecimento de causa.